Pai querido, nós queremos ministrar a sua palavra, nós queremos falar da tua palavra santa e verdadeira. Por isso, ó Deus, que seja repreendido todo espírito de religiosidade, contenda, soberba, sofisma. Pai, que a tua voz fale audivelmente aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. A tua voz, que se cale todas as vozes. E só o teu Espírito Santo fale conosco agora em nome de Jesus. Amém. Veja bem, então pessoas falando sobre situação de igrejas, né? Uma falando assim, olha, eu tenho um chamado evangelístico e tal, mas aonde eu estou não dá oportunidade, não se fala nisso, só se fala em dinheiro. Outra pessoa falando, olha, está tão difícil, não sinto a unção de Deus na igreja, não sinto a presença. Tem pessoas das menos indicadas de homossexualismo, cuidando de ministério na igreja, e eu não sei o que fazer e tal, e muita gente assim, muito perdido porque não sabe para onde ir, o que está acontecendo com a igreja, por que o Brasil está passando por tudo isso, por que tantos escândalos, por que agora toda essa pressão? Meu irmão, preste bem atenção. Eu falei ontem isso aqui, comecei a falar ontem, eu quero continuar falando hoje. Eu vou ler alguns textos para você. Que pessoas pegam... Eu não deu tempo de eu separar alguns textos aqui muito rápido, porque eu estava ao vivo e já estou falando, não estava programado falar sobre esse assunto, mas em função daquilo que as pessoas estão falando, aqui ao vivo comigo, porque enquanto está sendo gravado isso aqui, eu estou no chat, ao vivo, estou no ar aqui na rádio. Mas entenda uma coisa, as pessoas estão... Por quê? Porque a igreja que somos nós hoje, está sendo ensinada a ser plantado e criado raízes nessa terra. Aí eles vêm para você e falam assim, Filipenses 4,13, se está abatido, sei também está abatido. Olha só o que diz. E sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Aí eles pegam só isso aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não lê que o apóstolo está falando assim, olha, eu posso passar necessidade, que ele já tinha passado por isso, já passei por aflições, posso passar por situações boas, situações ruins, mas tudo eu posso, ou seja, mesmo estando numa situação ruim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ninguém ensina isso, ele ensina só o tudo eu posso naquele que me fortalece. Tá? Pega Romanos, diz assim, Romanos 8, deixa eu ver aqui, qual amor de não, deixa eu ver aqui a parte do versículo que, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores, irmãos, mas ele não lê todo. Todo o texto. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Quem é que o condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas só se pega esse pedacinho do texto, tá? Em todas as coisas somos mais que vencedores. E outros textos que vai dizendo que você tem que possuir, que você é cabeça e não cauda, que você tem que comer o melhor dessa terra, e vai falando isso. Isso vai massificando na mente das pessoas. Quanto mais massifica isso na mente das pessoas, irmãos, mais cria-se raiz nessa terra. Mas a igreja fica amante do mundo, mas a igreja fica
enfiada, enraizada nas coisas do mundo, mas a igreja fica parecida com o mundo, porque os seus líderes pregam só coisas do mundo, usando textos isolados da Bíblia. Então começa essa massificação de autoestima, de que você pode, olha só eu tenho um carro importado, sempre é carro importado, eu tenho uma casa de praia, eu tenho um apartamento muito bom, vocês podem, porque Deus nos chamou para dominar essa terra, Deus nos chamou para tomar posse, todo ouro, toda prata pertence ao Senhor, sou filho de Deus, eu tenho direito de todo ouro e toda prata, e começa a bater isso, entendeu? E quanto mais vão batendo isso, mais as raízes da igreja vai se aprofundando nessa terra. Você está conseguindo viajar comigo? Sim ou não? Vocês que estão aqui no chat, você que está me ouvindo. E aí a igreja vai se prendendo às coisas do mundo. E quanto mais eu me prendo às coisas do mundo, mais eu me pareço com o mundo. Então hoje você pega escândalos na igreja. Igrejas que são hoje governadas, são lideradas por homossexuais, por pastores que desviam dinheiro, roubam, por pessoas que não têm moral, nem nenhum tipo de caráter. Por quê? Porque quanto mais se aprofunda, se prega as coisas do mundo, mais se parece com o mundo. Então, você vê corrupção dentro da igreja, você vê a corrupção no Congresso, a corrupção em todas as áreas da sociedade. Você vê totalmente um desvio moral dentro das igrejas, como você vê um desvio moral em todas as áreas. Certo? Então, o que acontece? A cada dia, está aumentando. Então, a cada dia a igreja está se parecendo mais com o mundo. Está ficando a cara do mundo. E ela está se enraizando no mundo. Agora, preste bem atenção no que eu vou te falar. Olha aqui, vamos lá. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a, sobre os mares, firmou-a e sobre as águas. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não recorre aos ídolos e nem junta deuses falsos, nem jura deuses falsos. E receberá a bênção do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Não se prega isso, que para você ter justiça, para você receber as bênçãos do Senhor, você tem que ter mãos limpas e coração puro. Essa é uma igreja que não está enraizada na terra, mas ligada no céu. Vamos lá, uma igreja que está ligada no céu. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pregar santificação, pregar pureza de coração, pureza de mão, santificação. Pregar humildade, olha só, 1 Pedro 5, 6, 7, seguir a paz com todos, sem a santificação ninguém verá a Deus, é Hebreus 12, 14. Agora 1 Pedro 5, 6, 7, humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora certa, no momento exato, Ele vos exaltará. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, pois ele é quem cuida de vós. Uma igreja que descansa no Senhor, uma igreja que não se preocupa com as coisas do mundo, e uma igreja que se humilha perante o Senhor. Você vê a diferença? A igreja enraizada na terra, ela prega só prosperidade, os seus líderes são sempre bonitos, estão sempre com roupas bonitas, estão sempre com carros importados, moram em casonas, aparecem em diversos programas de televisão ou não, mas estão sempre com aqueles relógios dourados, Rolex, relógios bonitos, anéis no dedo, as suas esposas super bem vestidas. Eles estão sempre pregando dinheiro, prosperidade, você vai conquistar, você vai conseguir, você vai conquistar os 7 montes, você vai conquistar os 12 montes, você agora vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai conquistar os 12 planícies, seja lá o que for, sempre você vai conquistar, sempre você vai ter dinheiro, sempre você você não vai ser cauda, você vai ser sempre cabeça, você
não será humilhado, mas você sempre será exaltado. Deus vai te restituir tudo. Você será próspero nessa terra. Sempre isso. Sempre isso. Essa é a igreja que está alicerçada na terra. Aí você vê, loteria, para você ganhar dinheiro. Todos os jogos de azar, as pessoas jogam para ganhar dinheiro. Vai para um cassino para tentar acertar, para ganhar dinheiro e ser poderoso. Vai tentar entrar na televisão para ter fama, poder e dinheiro. Entendeu? As pessoas querem se vestir bem, querem andar de carrão para mostrar para o outro que ele é melhor do que o outro, quer ter a melhor casa, para vaidade pura. Então você vê, o mundo não funciona assim. O cara fica rico, o jogador de futebol já compra um Ferrari, apartamento, casa de praia, lancha, para mostrar, ostentar poder, ostentar bens. O cara quer ser político para ter poder, para ter autoridade, isso tudo é mundo. E a igreja vai pregando paralelo a isso. Você tem que ter autoridade, você tem que ter poder, nós temos que conquistar, nós temos que ser autoridade, nós temos que ter senadores, presidentes, governadores, prefeitos, nós temos que fazer tudo isso. Isso tudo é mundo. Isso tudo é mundo. Agora, esses textos que a gente leu aqui, de ter mãos limpas e coração puro, humilhar perante a poderosa mão do Senhor, ter uma vida de santificação, contrasta totalmente com isso que está sendo pregado hoje. Por exemplo, o Senhor disse, ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o quê? O Evangelho. Há um comissionamento para se ir pelo mundo afora pregando o quê? Pregando o Evangelho, do reino de Deus. Pregando aquilo que Jesus pregava e não aquilo que as pessoas acham que deve ser pregado. Não doutrinas criadas por homens. E aí o que acontece? O que acontece? As pessoas se desviam dessas palavras. A igreja com raízes na terra prega esses textos isolados, prega prosperidade, prega poder, prega só isso. A igreja ligada no céu, com raízes no céu, prega humildade, certo? Santificação, arrependimento de pecado, busca da presença do Senhor. A igreja ligada na terra, ela faz muitos movimentos, moveres e muitas palavras de ordem, muitas palavras proféticas, encontros proféticos e toda coisa profética, mas sempre para profetizar sobre si próprio e sempre sobre poder, sobre autoridade. Nós vamos conquistar o Brasil, nós seremos a maior igreja do Brasil. É sempre voltada para a grandeza nessa terra. E o Evangelho do Reino de Deus, Jesus, onde você for, eu vou contigo. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês dois aí, estava Pedro e João passando, né? Me dê uma esmola. Cara, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quer dizer, nós estamos falando de um Paulo que muitas vezes teve que trabalhar fazendo tenda, e um desses doutores aí da prosperidade diz que Paulo era um empresário do ramo de tendas. É muito sem consciência o cara falar isso. Nós vemos aí um Paulo que recolhe a oferta em um lugar, leva para outra igreja. Nós vemos aí um Pedro, João sem grana. Nós vemos um Jesus que diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas esses homens estavam pregando o reino de Deus. E a Bíblia fala, buscai primeiro o reino. A igreja ligada no céu é aquela que busca primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma igreja que não se preocupa com aqui, né? E na igreja que ligada no céu, como está dizendo o Antônio Navarro, a verdadeira religião, aquela que está ligada no céu, socorrei as viúvas e os órfãos e se mantenha incontaminado das coisas desse mundo. Aí você vive uma vida de humildade na presença do Senhor, santidade, oração, busca da presença do Senhor, ligado no céu. Gente, totalmente voltado para a palavra de Deus, uma vida de serviço ao Senhor, de santificação, e uma vida de cumprir o ID de Jesus, de se doar para que vidas sejam salvas e libertas, que abra a boca e pregue, abra a boca. Essa é a igreja ligada no céu, a igreja que é a boca de Deus nessa terra. Não boca de apóstolo, pai apóstolo, profeta daqui dessa terra, pastor, líder. Não é boca de Deus. E prega o verdadeiro evangelho. Então você vê a diferença de uma igreja ligada no céu, com as raízes no céu, e a outra igreja com as raízes na terra. Eu vou querer que você force a sua mente agora, para você imaginar um negócio aí, tá?
você vai imaginar uma coisa aí. Tá bom? Imagine você. E embaixo dos seus pés, raízes se aprofundando na terra. Tá dando para imaginar aí, Cristina? Vê se eu estou certo. Raízes se aprofundando na terra. Então, as raízes vão para a terra, profunda na terra. Então, você vai ficar fixa onde? Na terra. Se balançar para um lado, balançar para o outro, você está fixa onde? Na terra. Poxa, legal. Sacou? Mas se alguma coisa cortar suas pernas, o corpo vai embora, mas a perna fica, os pés ficam fixos na terra, não é verdade? Correto. Essa é a igreja ligada na terra. Agora eu vou te fazer para você pensar e você imaginar uma igreja ligada no céu. Parece uma coisa feia, mas imagine que ao invés da raiz sair dos seus pés, a raiz sai da sua cabeça e vai para o céu. A raiz sai da sua cabeça e vai para o céu. Transformais o mundo através da renovação de vossas mentes. Essa é a igreja ligada no céu. E aí, balança para cá, balança para cá, balança para cá. A sua cabeça está ligada aonde? No céu. Se te cortarem o pescoço, o corpo vai embora, mas a cabeça continua ligada no céu. É uma visão muito louca, muito assim, sei lá. Mas entenda isso, nós temos que estar ligados no céu. A igreja do Senhor Jesus, as raízes dela estão no céu, no reino, e não na terra. Não na terra. É isso que eu quero que você entenda. As suas raízes têm que estar no céu, ligado direto no trono de Deus. Não, cuidado, muito cuidado. Sabe, muito cuidado onde você anda firmando as suas raízes e onde alguém, porque muitas vezes o que acontece hoje é o seguinte, as pessoas estão tão assim, apáticas, não leem a Bíblia, não buscam o Senhor, não oram, que outras pessoas vão fixando as raízes deles. Ou seja, você senta num lugar, recebe aquela carga de informação, de pregação, e você, na apatia total, fica assim, e aquela pessoa que está pregando vai enfiando as tuas raízes na terra. Igreja, o Senhor não nos chamou para ser apáticos, para ser manipulados, para sermos robozinhos. O Senhor nos chamou para nós pensarmos, raciocinarmos. A nossa fé tem que ser racional, ou seja, eu não vou sair acreditando em qualquer coisa. Peraí, eu tenho que trazer isso que Ele está me trazendo à mente. Eu tenho que processar isso na minha mente mediante a palavra de Deus, para que depois eu tire as minhas conclusões. Você entendeu? Mas não, as pessoas hoje tiram as suas conclusões sem passar pelo racional. Tem que passar pelo racional, mas a fé não é racional. Irmão, tudo passa pela mente primeiro. Depois vai para o espírito, mas passa primeiro pela mente. Antes de você ler a palavra, você lê com seus olhos. Os seus olhos captam a imagem das letras. Você foi alfabetizado. Pega aquelas monte de letras ali, aquelas frases, processa aquilo no seu cérebro, para depois gerar fé no seu coração. Então passa primeiro pela mente. Entendeu? Então o que acontece? Veja bem o que acontece. Nós precisamos fazer isso. Agora, você está num lugar, a pessoa está conduzindo as suas raízes para o céu, te ensinando o verdadeiro evangelho. O evangelho, como tudo isso que eu já falei, um evangelho voltado para o reino, o evangelho que busca primeiro o reino de Deus, o evangelho que fala de humildade, o evangelho que fala de arrependimento de pecados, o evangelho que fala de reatar o nosso relacionamento com Deus, o evangelho que te leva à oração, te leva à intercessão, né? Te leva à busca do Senhor, à santificação. Sabe? A transformação do caráter, a mudança de mente, a metanoia, a nossa mente começar a se tornar a mente de Cristo. Isso é ligar você no céu. Então você processa isso e fala, pô, é aqui o caminho, e é por aqui que eu vou, e é aqui que eu vou enraizar a minha mente mesmo, é no céu. Então aí você vê a diferença de uma igreja ligada na terra e uma igreja ligada no céu. Eu sou igreja, você é igreja. Onde você está sendo plantado hoje? Para onde está crescendo as suas raízes, meu irmão? Preste bem atenção, faça essa pergunta para você. Para onde está crescendo as suas raízes? Elas estão descendo para a terra
ou elas estão subindo para o céu? Se as suas raízes estão descendo para a terra, você cada dia vai se parecer mais com as coisas do mundo. Cada dia você vai parecer mais com as coisas do mundo. Agora, se as suas raízes estão subindo, indo para o trono, cada dia mais você vai parecer, ficar semelhante àquele que está no trono. Você sacou? Então a pergunta que eu deixo para você: para onde estão indo as suas raízes? Será o seu destino. Raízes na terra, seu destino é terra. Sua recompensa será na terra. Raízes no céu, seu destino é o céu. Sua recompensa está no céu. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Que essa palavra venha tocar no teu coração, o Espírito Santo venha falar com você em nome de Jesus. O nosso site é o www.amazongospel.com e o nosso e-mail é amazongospel@gmail.com. amazongospel@gmail.com e o site www.amazongospel.com.